35. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Amém? Marcos 4, 35, diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar? Senhor, eis aqui a tua palavra, Deus. Peço que o Senhor, ó Deus, pelo poder do teu Espírito Santo, fale aos nossos corações nessa noite, Senhor. Tira de nós nessa hora, Pai, no momento de ouvirmos a sua voz pela sua palavra. Tira de nós toda ansiedade, medo, preocupação, e que possamos, ó Deus, ouvir a tua palavra. Essa palavra é viva, ela é poderosa, ela transforma, ela cura, ela restaura. É a tua palavra, Senhor. Mas por isso que nós pedimos que o teu Espírito Santo venha agir nos nossos corações, trazendo transformação, restauração e renovo sobre nós, sobre o teu povo, nessa noite. Fala conosco, Deus, nos ajuda. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, é verdade. Estamos aqui nessa noite, mas com certeza durante o dia pecamos por pensamentos, atitudes e palavras. Entristecemos o teu Espírito Santo e pedimos que o Senhor nos perdoe nessa hora para que possamos ouvir a sua voz. Nós oramos gratos a ti, Senhor, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Este é o Evangelho segundo Marcos. Ele expressa de forma bastante clara a vitória, o triunfo do Filho do Homem, o triunfo de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Ao mesmo tempo, se você é um leitor assíduo da Sagrada Escritura, e você já deve ter percebido isso, ao mesmo tempo que o Evangelho de Marcos é o triunfo de Jesus, o Filho de Deus, o Deus que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ao mesmo tempo este Evangelho mostra o fracasso dos seus discípulos. Homens que conviveram com o Senhor Jesus, andaram com Ele, comeram com Ele, estiveram com Ele, aprenderam e ouviram dEle, e ao mesmo tempo, homens que tiveram grandes dificuldades em crer, em acreditar, em professar a sua fé. E esse momento que nós lemos aqui nesse texto especificamente, mostra isso de forma bastante clara. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, no início do capítulo 4, você vai ver que o Senhor Jesus está ali em uma região gentílica. Ele está em uma região onde havia uma predominância maior de um povo que necessariamente não era o seu povo, não eram os judeus, na região da Galileia. Lendo o verso 1 do capítulo 4, você vai ver que o Senhor Jesus está ensinando à beira da praia. Uma grande multidão está ali ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus. E lá naquela multidão havia gentios, havia judeus. Mas o Senhor Jesus está especialmente aqui agora ensinando e treinando os seus discípulos, principalmente para o clímax do grande acontecimento da história, que é a sua morte e a sua ressurreição. Lendo o capítulo 4 e observando o ensino de Jesus, você vai ver que nesse momento ele está ensinando por parábolas. E ele vai dizer que ele ensina por parábolas
porque somente aqueles que são seus é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. E os seus discípulos estão ali e estão aprendendo. Então os irmãos imaginem o dia inteiro Jesus ensinando. E Jesus, como verdadeiro homem, irmãos, ele se cansava. Jesus tinha fome, tinha sede. O sol que incomodava os seus discípulos, incomodava o Filho de Deus também, verdadeiro homem. Então, no final do dia, conforme nós lemos aqui, a partir do verso 35, Jesus, chamando os seus discípulos, disse: olha, vamos para a outra margem. Isso aqui, irmãos, é muito importante. É muito importante. Quem chama os discípulos para atravessar o mar é o próprio Senhor Jesus. Não são os discípulos que dizem: olha, mestre, estamos cansados, ficamos o dia inteiro aqui na beira da praia, muito calor, não é? Vamos descansar, vamos para a outra margem. Não. O próprio Senhor Jesus diz: vamos para a outra margem. E o que acontece, irmãos, no meio dessa viagem? Nós lemos no texto, e o texto aqui é bem enfático no original, uma grande tempestade, um grande vendaval. Naquela região e naquele mar especificamente, isso era comum de certa maneira, porque os ventos descendo ali para o vale, que é onde ficava aquele mar, provocavam certas tempestades ali, ondas elevadas. Mas aqui parece que era uma tempestade diferente. Era um pouquinho pior do que aqueles homens experimentados, pescadores, estavam acostumados a enfrentar. Se você leu e prestou atenção no verso 37, diz o texto que foi um grande temporal de vento, uma tempestade horrível, a ponto deles temerem por suas próprias vidas. Então não era somente uma questão de o barco virar e afundar, não era somente uma questão deles perderem talvez o produto ali da pesca, nada disso. Eles temeram pela sua própria vida. E o texto diz que o Senhor Jesus, cansado, extremamente fatigado por um dia inteiro de pregação, muito provavelmente, ele dormia na polpa do barco, conforme diz o texto. E os discípulos, então, desesperados, dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Acorda! Então Jesus acorda e uma só palavra silencia, aquieta aquele mar, aquela tempestade se acalma. E ele ainda traz uma repreensão aos discípulos, não é? Dizendo aqui: por que vocês são assim tão tímidos? Em outros textos, não é? Por que a fé de vocês assim é tão pequena? Então, baseado nesse texto, irmãos, quero trabalhar alguns pontos aqui importantes. O tema dessa mensagem é enfrentando tempestades. E muitas vezes nós temos uma ideia um pouco errada de que quando nós entramos na vida cristã e passamos a ser discípulos de Jesus, tudo vai ficar às mil maravilhas. Tudo vai dar, tudo que eu fizer vai dar certo. Onde eu for vai dar certo. Aonde eu colocar a minha mão, os meus planos, os meus projetos, tudo vai correr bem. A minha família vai ser uma bênção. Afinal de contas, eu sou crente, eu sou membro de uma igreja, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu estudo, participo de culto. Então minha vida agora, é só bênção, é só vitória. Mas, irmãos, isso é uma visão equivocada do Evangelho. Não é somente nesse texto que mostra isso, mas em todo o Novo Testamento e em toda a Bíblia. Nós vivemos num mundo caído, num mundo quebrado por causa do pecado. E nós sofremos as consequências desse mundo caído. Uma crise econômica que afeta o mundo, afeta-nos também. Uma situação difícil e complicada que afeta a nossa cidade, afeta a nossa vida também. Nós, necessariamente, a princípio, não estamos isentos de enfrentarmos problemas e dificuldades. Nem tudo que nós fazemos, irmãos, dá certo. Às vezes, muito pelo contrário,
muitos planos que nós sonhamos, que nós pensamos, às vezes fracassamos, falhamos. E então você se pergunta sem entender o porquê: Senhor, o que está acontecendo? Meu Deus, qual é o meu pecado? Qual é o meu erro? Qual é a minha falha? Senhor, onde eu estou errando? Onde eu estou falhando? Por que o Senhor está tão irado comigo? E meu irmão e minha irmã, muitas vezes Deus não está irado com você. É justamente por Ele te amar, é justamente porque Ele quer tratar o seu coração, que Ele colocou você no meio dessa tempestade. Ele está tratando com você. Ele está amando você. Lembram-se da história de José? Deus amou tanto José, irmãos. E Deus tinha um plano tão grande para a vida de José, que Deus colocou ele num calabouço, na prisão. Deus fez com que ele fosse escravo no Egito, antes de subir para ser aí o auxiliar ou o governador do Egito. Então essa luta que você está enfrentando, esse problema que você está passando, não tente o Senhor dizendo: Senhor, por quê? Deus está cuidando de você. Se você é um filho de Deus, se você é amado do Senhor, Deus está trabalhando no seu coração. Deus está provando você. Deus está tratando com você. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está tirando esse seu coração que gosta tanto dessa vida, tanto desse mundo, tanto dessas novas tecnologias. Seu coração, você gosta tanto disso, que Deus está tirando o seu coração disso tudo e está colocando os seus olhos na eternidade, para você ter esperança nele e somente nele. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar nesse texto, meus irmãos, é que as tempestades da vida têm um propósito bem determinado. Na vida do cristão, nada acontece por acaso. Aliás, na vida de ninguém. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito muito bem determinado, muito bem estabelecido. É muito bem pensado. Obviamente que nós passamos por problemas e dificuldades, muitas vezes por causa do nosso pecado. Nós nos colocamos em situações difíceis. Nós mentimos, nós falamos mal do outro, nós nos colocamos em situações complicadas, nós somos negligentes no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa família. É verdade, muitos problemas que carregamos, somos nós que produzimos. Mas tem determinadas situações, irmãos, determinados problemas que nós enfrentamos, pasmem, é o próprio Deus que nos coloca lá. É o próprio Deus pegando na nossa mão e dizendo: olha, eu ensinei a vocês a doutrina, estou ensinando vocês a palavra, agora vem cá mais pertinho de mim, vou ensinar para vocês a prática. Como que a coisa funciona? Perceberam isso no texto? Jesus estava ensinando o dia inteiro, dando doutrina, ensinamento. De repente ele pega nas mãos dos discípulos: vamos atravessar? Vamos passar para o outro lado. Eu vou com vocês, eu estou lá, mas vem comigo. Então, irmãos, muitas vezes na nossa vida, você olha e diz assim: o que eu fiz de errado para que isso desse errado? Ou o que eu fiz para que acontecesse tudo isso? E a grande verdade é que você não tem resposta. Porque o próprio Deus te colocou ali. O próprio Deus colocou você nessa situação para trabalhar o seu coração. O próprio Deus está tratando com o seu caráter. Ele está te moldando, Ele está te aperfeiçoando. Ele está fazendo você deixar de ser um crente mais ou menos, para você ser um crente mais maduro, para você ser um crente que tem mais maturidade, firmeza. É isso. Então, muitas vezes nós passamos por esses problemas e essas dificuldades, e o próprio Deus está nos colocando lá e dizendo: fica aí e aguenta um pouquinho. Quando nós lemos, por exemplo, Deuteronômio, no capítulo 8, verso 2, quando Moisés vai falar àquele povo que passou 40 anos andando no deserto, irmãos, e aquele povo agora não vai entrar na terra, quem vai entrar são os descendentes deles. E Moisés vai dizer àquele povo: olha,
recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos, vocês vão se lembrar disso. As suas gerações posteriores vão se lembrar disso. Por quê? E Moisés diz assim, olha, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no seu coração. Se guardarias ou não os meus mandamentos, ou no caso aqui, os seus mandamentos, os mandamentos de Deus. Muitas vezes, irmãos, é isso. Muitas vezes nós estamos muito tranquilos na nossa vida cristã, achamos que está tudo bem, não é? Nós somos pessoas bacanas, legais, né? E Deus coloca a gente em situações difíceis para mostrar que nós não somos nada, para mostrar que nós não somos ninguém, para mostrar que nós dependemos totalmente dEle para tudo. E muitas vezes nós estamos em uma área onde nós já conhecemos, nós já dominamos, nós temos um entendimento, e olha como eu conduzo isso bem, olha como eu sou um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, olha como eu sou um bom profissional. Muito bem, Deus vai lá e te coloca no meio de uma tempestade. Para quê? Para te humilhar em primeiro lugar. E é bom, irmão, ser humilhado. Bom, depende do que estamos falando. O propósito de ser humilhado é bom, mas ser humilhado na pele não é bom não, dói. Quebra o nosso orgulho, machuca a gente, quebra a gente ali, mói a gente em 1000 pedaços, machuca e dói, mas o propósito para o qual nós estamos sendo humilhados é bom. É para que abandonemos o orgulho, a arrogância, esse nosso nariz empinado, onde nós achamos que não precisamos de Deus, não dependemos de Deus. E é isso que o Senhor Jesus está ensinando aqui. Venham para a aula prática. Vamos aprender o Evangelho? Evangelho não é só sentar no banco da igreja e ouvir bons sermões e sair daqui maravilhado. Como Deus falou comigo. Mas quando chega lá fora, Deus vai colocar isso em prática na sua vida. Deus vai te provar. Deus vai te humilhar. É por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, a Escritura vai dizer: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Percebem? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E se o crente está orgulhoso e ele não quer se humilhar, Deus vai humilhar ele. Deus vai quebrar esse orgulho, por bem ou por bem. Deus vai tratar. Deus vai tratar com o seu coração. Irmãos, não se enganem. Talvez você diga assim: olha, eu estou ouvindo essa mensagem, fulano poderia estar aqui. Olha aí, ó. Nananina não. Todos nós aqui, inclusive este que vos fala, quando estava preparando essa mensagem, foi quebrado também. Porque eu também preciso quebrar o meu orgulho. Aliás, Deus precisa. Eu preciso me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Você também, meu irmão e minha irmã. Não se engane, essa mensagem não é somente para o outro. Olha, vou compartilhar. Amém, compartilha. Mas em primeiro lugar, você seja humilhado. Você seja quebrado. Moisés diz: para vos provar. E olha só, eu vou ser aprovado. Eu sou um bom aluno, eu sou estudioso, eu sou um bom crente, eu oro bastante, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou muito bom. Quando eu chegar nessa prova, eu serei aprovado. Será? Faz parte do processo de Deus fazer, sabe o que conosco? Chega na prova, reprovado. Chega no momento da aflição, você diz assim: tranquilo, a hora que a aflição bater as portas da minha casa, eu sou um crente fiel. Vai bater o vento lá, eu vou cantar um hino de louvor a Deus. Quando o problema chega, você começa a murmurar. Por que Deus? Por que eu? Justo eu, Senhor. É você mesmo, olha aí. Não foi você que disse lá atrás?
Não foi você que disse lá atrás que cantaria um hino no meio da tribulação? Aí de repente você se lembra daquilo que você mesmo disse e fala assim: meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. Nunca mais eu falo isso com a minha esposa. Semana seguinte você está lá discutindo e falando a mesma coisa. Nunca mais eu vou agir dessa maneira com os meus filhos. Daqui 2 semanas você está agindo daquela forma. Por quê? Deus está te mostrando. Você é pecador, você precisa de Deus. Você precisa do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Você precisa da graça de Deus até para abotoar a camisa, do botãozinho da sua camisa. Você precisa da graça e da bondade de Deus. E quando a gente acha que é muita coisa, Deus vai lá e tira. E você faz coisas que você não gostaria de fazer. Você pratica e fala coisas que você não gostaria de praticar. E depois o próprio Espírito Santo diz: está vendo? Esse é o Rodrigo. Aí eu me lembro da fala de João Calvino, né? Tudo que você vê de bom em mim é Deus. Tudo que você vê de mal em mim, sou eu mesmo. E é isso. Deus está sempre nos lembrando quem nós somos e quem Ele é. De onde Ele nos tirou. Quem nós somos. Como fomos resgatados e regenerados. Deus está te provando o seu coração. Então, muitas das vezes, meus irmãos, nós vamos ser reprovados. Nós não vamos passar bem nessa prova. Nós vamos murmurar, nós vamos falar coisas que não deveríamos, nós vamos questionar Deus e Deus vai estar lá. Você na tribulação e Ele cuidando de você, e Ele trabalhando com o seu coração, e você ali. E o terceiro propósito da aprovação, da tribulação, primeiro, voltando, né, só para a gente lembrar, é nos humilhar. Segundo, nos provar. E terceiro, para que o próprio Deus revele o que está no seu coração. Mas essa revelação não é para Deus, não. É para você. É para mim. Deus já sabe o que está no seu coração. Ele te conhece. Ele sabe lá no mais profundo do seu coração o que está passando lá. Então Ele não precisa saber de nada. Mas você precisa. Sabe por quê, irmão? Deus te ama tanto que Ele quer levar você ao arrependimento. Ele quer você levar a se arrepender dos seus pecados. Ele quer levar você a se humilhar e dizer assim: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, sem o Teu Espírito, sem a Sua graça, sem a Sua bondade. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me arrependo, Senhor. Então é isso. Deus trabalhando o tempo todo conosco, irmãos, mesmo sendo crentes fiéis. Em Romanos, no capítulo 5, versos 3 a 5, a palavra de Deus vai dizer: e não somente isto, mas também nos gloriamos. Quem é que se gloria na tribulação? Nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação vai produzir em nós perseverança. A gente vai insistindo, vai perdendo, vai insistindo, continua, vence aqui, perde dali, continua, vai continuando. Essa perseverança vai produzir em você, conforme diz a Escritura e a prática, a experiência. E depois da experiência, a esperança, e o texto vai dizer: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. É isso. Deus está experimentando você. Deus está me experimentando. Sabe por quê? Porque então seremos perseverantes, experientes, teremos essa esperança que não pode falhar, e o Espírito Santo cada vez mais, irmãos, nos tornando semelhantes ao Senhor Jesus. Nunca devemos nos esquecer disso, conforme diz o texto de Hebreus, que o Senhor Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Sofrimento não é bom, é ruim, dói, machuca, mas o propósito dele é bom. Deus está santificando você. E é isso que Deus está fazendo com os discípulos aqui. Deus está santificando esses homens. Vejam o texto. Grande temporal de vento. As ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Além de afundar, vamos morrer. Jesus estava lá dormindo.
Dormindo, cansado, tranquilo, dormindo. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, olha a palavra dos discípulos, não te importa que pereçamos? Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo com a gente? Por acaso o Senhor não está vendo que a gente vai morrer? O Senhor não está percebendo isso na minha vida, Senhor? O meu casamento vai acabar? Senhor, o Senhor não está vendo que o meu filho vai se perder? Senhor, o Senhor não percebeu? Esse meu negócio vai quebrar. Será que o Senhor não está vendo isso? Essa é a fala dos discípulos. Irmãos, essa é a nossa fala. Nos momentos de verdadeira tribulação e dificuldade, quando nós estamos ali em grandes momentos de luta, muitas vezes o nosso coração grita e diz: Senhor, não se esqueça de mim, não me abandone. Então, o segundo ponto aqui, irmãos, para pensarmos, é que apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das tribulações e de tudo isso, Deus está presente com a gente. Deus está conosco. Você não está passando por isso sozinho. A presença de Deus está com você. E em tese, isso deveria bastar. A gente sabe que por causa da nossa limitação, por causa da nossa dificuldade, do nosso pecado, muitas vezes nós nos esquecemos de Deus. Mas Ele está ali, independentemente se você sente Ele ou não, se você enxerga Ele ali ou não, Deus está ali. Jesus estava no barco. O Criador dos céus e da terra, aquele que é o autor da vida, estava ali com eles. Qual que deveria ser a reação normal deles, né? Bom, se o Senhor está aqui e Ele está dormindo, vamos ficar tranquilo aqui também, né? Mas não, eles se apavoraram. E é isso que acontece muitas vezes conosco. Nós entendemos, olha, Deus está comigo, eu sei. O Senhor está na minha vida, eu sei disso pela palavra. Mas quando o problema, a tribulação, a enfermidade vem, aquela notícia ruim vem, você parece que a presença de Deus não está dando efeito ali. Tem alguma coisa errada. Deus está dormindo na minha vida, que Ele não vê o que eu estou passando. Mas eu já estou passando isso há tanto tempo. Ah, Senhor, o Senhor não vê que nós estamos perecendo? Meus irmãos, uma ilustração aqui, singela, simples, mas que diz tanta coisa, né? Todos nós aqui, bom, a grande maioria de nós aqui, né, já fomos pais. E nós sabemos que, por exemplo, quando o seu filho pequenininho, ele está lá no berço, no quarto, dormindo, naquele quarto escuro, você está lá no seu quarto, aí de repente o seu filho começa a gritar e chorar ali, de madrugada, geralmente, 3h pouca da manhã, né? Você está cansado, cansada, e a criança começa a gritar ali no quarto. E você dá um pulo da cama, a criança está esgoelando, você fala assim, aconteceu alguma coisa grave com a criança. E a criança esgoelando, as paredes da casa parece que estão tremendo. Você vai lá, abre a porta do quarto da criança, ou às vezes a porta já está aberta, não sei. E você diz o nome da criança e diz assim, papai está aqui? O que foi? Ou a mamãe está aqui? O que foi? Olha, gente, essa experiência é muito interessante. Sabe o que acontece com a criança na hora? Bom, em tese, algumas vezes, ela para de chorar. Ela se aquieta. Sabe por quê? Porque ela ouviu a voz do papai ou da mamãe. Ouvindo a voz do papai e da mamãe, ela sentiu a presença do papai e da mamãe, né? Neném aí, pequenininha. Sentiu a presença. E sentindo a presença do papai e da mamãe, o medo daquela criança não foi embora. Talvez a fome dela também não tenha ido embora. Mas a presença do papai e da mamãe no quarto tranquilizou o coração daquela criança, minimizou os efeitos daquilo que ela estava sentindo, do seu medo e da sua dificuldade. E conosco é da mesma maneira com Deus, irmãos. Muitas vezes nós estamos no quarto escuro
E gritamos desesperadamente por Deus. E quando sabemos que Ele está ali, olha, muitas vezes o medo não foi embora. A situação não se resolveu, mas você ouviu a voz do Pai. Você sabe que Ele está ali. E isso tranquiliza o seu coração. O problema não está resolvido. As ondas estão batendo no barco, querendo afundar o barco. Mas você está lá. Eu ouvi a voz do papai. Ele está comigo, ele não me abandonou. Ele está aqui. Irmãos, nós temos grande conforto nisso aqui. Deus, no meio das nossas piores dificuldades, piores problemas, no meio das nossas piores lutas, Ele está ali conosco. Ele está presente. E a presença dele é real na nossa vida. O Senhor Jesus, lá em Mateus 28, 20, ele vai dizer, olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus não disse assim, olha, estarei com vocês de manhã, e de tarde vou resolver outras coisas. Não. Ele disse, estarei com vocês todos os dias, toda hora. Não tem quarto escuro, irmãos. Não tem situação difícil, de onde você não possa gritar e clamar, invocar o nome do Senhor, que Ele não vai te responder, porque Ele está ali. Talvez você não está sentindo, com certeza você não está vendo, mas Jesus está ali. E o que é mais maravilhoso disso tudo, conforme diz o texto de Hebreus, no capítulo 7, versos 25 e 26, que o Senhor Jesus é o nosso grande e sumo sacerdote. Ele é santo, Ele é inculpável, Ele é sem mácula. E ao mesmo tempo Ele vive para interceder pelo seu povo. Isso está lá em Hebreus. Quando você não tem força de orar, ou para orar, e muitas vezes quando os irmãos da igreja se esquecem de você, se esquecem do seu nome, não se preocupe. Sabe por quê? Porque diz a palavra de Deus que o autor e consumador da nossa fé está orando por nós. Ele está intercedendo. Ele não deixou você. Ele está contigo nesse barco aí da sua vida. Está batendo a onda, está agitado. Tem dia que você não tem força nem para orar. Não tem problema. Jesus está orando por e com você. É isso que diz a Bíblia. E em Romanos capítulo 8 nós também vemos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meus irmãos, Jesus está conosco nessa tempestade. E em último lugar, o terceiro ponto aqui para que possamos caminhar para o encerramento. Nós vemos que estamos nas boas mãos de Deus. E graças a Deus que são as boas mãos de Deus, né? Nós vemos aqui que os discípulos oram, eles intercedem. Aqui é uma intercessão. Senhor, estamos perecendo. O barco vai afundar, nós vamos morrer. Jesus acordou e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento na mesma hora se aquietou e fez grande bonança. Na hora. Basta uma palavra autoritativa do Senhor Jesus e tudo está resolvido, irmãos. Para Ele não tem nada difícil, complicado. Ele não precisa esperar um tempo determinado para ver se as coisas serão dessa forma. Não. Basta Ele dizer uma palavra e tudo se desfaz. Essa tempestade se acalma, vem a bonança. E é isso que nós temos que crer. Na autoridade suprema do Senhor Jesus, conforme Ele mesmo disse em Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus Cristo tem toda a autoridade. Basta uma palavra dele e acabou. Aquela tempestade, aqueles ventos, tudo se aquieta, tudo se acalma. Aquele medo vai embora e se dissipa. Ele tem toda a autoridade. A sua palavra é poderosa, irmãos. Por isso, apesar da nossa incredulidade,
nós estamos nas boas mãos de um Deus que é fiel, conforme lemos em 2 Timóteo 2,13. Apesar da nossa fraqueza, nós estamos nas mãos de um Deus que é forte, o Todo-Poderoso, conforme lemos em Salmo 63:1. Apesar da nossa inconstância, nós estamos nas mãos de um Deus que é imutável, Malaquias 3:6. Apesar do nosso medo, nós estamos nas mãos de um Deus que é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o seu nome, Oséias 12:5. Apesar de toda a nossa ansiedade, nós estamos nas boas mãos de um Deus que é manso e humilde de coração, Mateus 11:29. E apesar de nós sermos quem nós somos, nós estamos nas mãos de um Deus que é o eu sou o que sou, Êxodo 3:14. Em quem não há mudança e nem sombra nenhuma de variação, Tiago 1:17. Nós podemos confiar nesse Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele não muda e as suas promessas para a nossa vida não se frustrarão, elas não falham. Concluindo, meus irmãos, nós vemos aqui o Senhor Jesus aquietou o mar, na mesma hora, e mesmo assim Ele disse: por que vocês são assim tão tímidos? Receberam uma repreensão ainda. Mas uma pergunta que fica interessante: mesmo na fraqueza da fé desses homens, Deus agiu, não agiu? Sim ou não? Por que vocês são tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? E mesmo assim Ele não fez? Que conforto, irmãos. Deus não vai agir baseado na sua fé. Graças a Deus por isso. Deus não vai agir baseado no seu esforço. Deus não vai agir baseado naquilo que você quer apresentar para Ele. Deus vai agir porque Ele quer agir. E Ele quer e acabou. Ah, Senhor, mas a minha fé é pequena. Aumenta-nos a fé, Senhor. Ah, Senhor, mas a minha fé está toda quebrada, esmiuçada. Estou fraco. Não tem problema, porque o Senhor vai agir porque Ele é o eu sou. Ele vai agir por causa dEle, porque Ele ama você, Ele escolheu você e Ele decidiu que vai te ajudar. Não importa o tamanho da sua fé pode ser grande, pequena, fraca, forte, não interessa. Ele vai agir por Ele, para a glória dEle e mais, para que você o glorifique e se alegre na presença dEle. Então, mesmo como o mais piedoso, irmãos, dos cristãos, nós enfrentaremos lutas e dificuldades. Seja bem-vindo ao Evangelho. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo, passais por aflições. Mas, tende alegria, tende bom ânimo, tenham esperança. Eu venci o mundo. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4. Esse texto é maravilhoso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Meu irmão, quando você está lá no meio da tempestade, não tem nada leve. Não tem nada momentâneo, não. Mas Paulo está dizendo isso aqui, não é porque ele está desprezando o sofrimento. Ele está dizendo isso aqui porque ele está colocando o seu sofrimento com o espaço da eternidade. Olha para a eternidade. Então, quando você olha para a eternidade com Deus, você diz: essa é leve, essa tribulação, isso é momentâneo, é passageiro, é rápido, produz para nós peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, olha aí, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Está vendo? Deus tirando os nossos olhos daqui e do agora, essa leve e momentânea tribulação, mas já tem tanto tempo, é verdade, mas olha para a eternidade agora. Olha a sua alegria completa e plena com o Senhor Jesus lá na eternidade. Olha, é pequena, não é? Não é passageira e rápida? Sim. Em segundo lugar, em momentos de grande dificuldade, perigos ou crises, devemos, irmãos, interceder ao Senhor, pedir, clamar, orar.
Sabe como que o Senhor, talvez você diz assim, olha, eu não quero incomodar o Senhor com a minha fraqueza. Você vai incomodar o Senhor se você não incomodá-lo. Ele disse a parábola do juiz iníquo. Olha, vai lá, insiste, pede, bate na porta, fica de lá de madrugada, bate, insiste, continua. Se o juiz iníquo, um perverso, vai atender, quanto mais o Pai de vocês. Então bata, insista, continue batendo, orando. Mas tem tanto tempo que eu estou orando, continua, faz de novo. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Salmo 27, 1 e 14 diz, olha, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, olha aí, e fortifique-se o teu coração, espera pelo Senhor. Pega esse seu coração fraquinho aí, fortifica ele, esperando no Senhor. E por fim, irmãos, concluindo, o Senhor Jesus, Ele espera isso de nós, que nós nos acheguemos a Ele. Ele está só esperando, confia no Senhor. Eu sei, está difícil, eu sei, é complicado, eu sei, parece que tem muito tempo, mas olha, basta uma palavra, e tudo se resolve. Confia no Senhor. Não confie na oração de homens. Não confie na sua própria capacidade. Confia no Senhor e na autoridade do Senhor Jesus e na autoridade da sua palavra, que Ele pode fazer milagre extraordinário na nossa vida e basta uma palavra. Para Ele é fácil, ainda que para nós seja impossível. Amém? Vamos orar então. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor traga edificação para nós, ó Deus, através dela. Nos ajuda nos momentos de dificuldade, fraqueza, nos momentos de tribulação. Aumenta-nos a fé e nos dá consolo e conforto através da Sagrada Escritura, que é a Tua palavra viva. É o que nós oramos gratos a Ti nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe.